Evangelho segundo João, capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 8, de 1 a 11. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, vamos ouvir a voz do Senhor em sua palavra, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, e depois nós vamos orar e passarmos a pregação da sua palavra. Então o texto diz assim, irmãos: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Ó Deus, dá-nos a graça de ter despertado agora, diante da pregação da Tua palavra que foi lida, as nossas consciências, ó Pai. Desperta as nossas consciências, ó Deus. E que arrependidos, não pequemos mais, lutemos contra o pecado. Ó Deus, ajuda-nos. Em nome de Cristo nós oramos. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, agora há uma pausa da narrativa que nos mostra Jesus em Jerusalém, na sua pregação, por assim dizer, ou no seu diálogo, onde ele de fato domina a cena com relação aos judeus. Quando ele diz ser de fato a fonte da água da vida, como vimos no último sermão. E tendo os guardas sido enviados para prenderem a Jesus, voltaram sem ele aos líderes do Sinédrio. E nós vimos que os líderes do Sinédrio perguntaram aos guardas: onde está aquele homem o qual vocês deveriam ter trazido preso à nossa presença? E os guardas responderam: olha, ninguém falou jamais como ele. Ninguém falou com tanta autoridade. E então a narrativa agora nos leva a outra cena. A cena em que Jesus sai da cidade de Jerusalém e caminha provavelmente em direção a Betânia, que ficava além do Monte das Oliveiras. Saindo de Jerusalém, atravessava-se o Monte das Oliveiras e chegava-se a Betânia, que era o local onde residiam Marta, Maria e Lázaro, que era uma família muito próxima de Jesus Cristo. Nós vimos no Evangelho de João, nós veremos ainda no Evangelho de João, Jesus comendo e bebendo na casa de Marta, Maria e Lázaro. É provável, então, que esta saída de Jesus de Jerusalém ao Monte das Oliveiras tivesse como destino final Betânia. É provável, o texto não diz, mas é provável, onde ele pernoitaria, onde ele dormiria até o dia seguinte para voltar a Jerusalém, como nos diz o texto. Olha o versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Agora veja, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Nós já vimos, meus irmãos, aqui,
que nas pregações em João, que o pátio do templo era o lugar onde, ordinariamente, o ensino dos escribas era realizado. Então, os escribas, que eram doutores na lei, estudiosos da lei de Moisés, eles iam ao templo, ficavam no pátio do templo, e ali no pátio do templo, os homens se assentavam para ouvir o ensino dos escribas. Pois bem, Jesus está fazendo algo semelhante. Ele está ensinando os seus discípulos dentro do complexo ali do templo, maior complexo, a parte maior, no pátio daquele lugar. Mas é claro que embora Jesus, meus irmãos Patrick, Juan querido, Marlinéia, Jorge, Jesus, embora fizesse a mesma coisa que fizesse os escribas, no termo de ensinar no templo, ou no pátio do templo, a sua autoridade e o seu ensino, de fato, eram incomparavelmente melhor, maior, mais sublime do que a autoridade e o ensino dos escribas. Ninguém ensinava como Jesus, porque Jesus mesmo diz: quem é que desceu do céu e depois subiu a ele, senão o Filho do Homem? Quem é que pode trazer o ensino de Deus, senão aquele que estava com Deus e desceu e voltará para Deus? Então Jesus quis dizer, ninguém pode ensinar como eu mesmo faço, porque eu conheço o Pai, como ninguém conhece. Eu sou o Filho unigênito do Pai. Por isso o ensino de Jesus porque ele continua nos ensinando, é incomparável. Incomparável. E ele então estava ensinando ali, agora no pátio. E veja o que os escribas fazem aqui. Vamos ler juntos do 3 ao 5? 3 ao 5. Leiamos. Os escribas e fariseus trouxeram disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apagada. Então os escribas, que eram, como nós falamos anteriormente, estudiosos e expositores da lei de Moisés, eles também acabavam exercendo entre os judeus a função de juízes, advogados e juízes, quando o assunto era referente à lei. Como os escribas, e a maior parte dos escribas era da facção dos fariseus, era do grupo dos fariseus, lembra que a maior parte dos sacerdotes eram do grupo dos saduceus, e a maior parte dos escribas eram dentre os fariseus. Daí você lê os escribas e os fariseus, porque esses grupos andavam juntos, muitos escribas eram fariseus. E aí então, esses escribas, por conhecerem muito, Benício, a lei de Moisés, eles exerciam a função no meio do povo de advogados e juízes com o que dizia respeito aos assuntos da lei de Moisés. Então, quando alguém tinha alguma dúvida sobre a lei de Moisés, se alguém havia quebrado ou obedecido à lei, consultavam-se os escribas, e eles davam o veredito. Eles funcionavam como um poder, de certa forma, judicial com relação à lei de Moisés. E você vê que o texto nos fala disso. Porque eles vão levar a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério, dizendo que essa mulher tem que morrer porque ela quebrou a lei. E nós conhecemos a lei bem e o Código Civil da lei. O que a lei exige como punição, que é o apedrejamento. Então veja que os escribas e fariseus, eles conheciam da lei e agiam como juízes do povo. E aí diz o texto, então, que esses escribas e fariseus, naquela ocasião, trouxeram à presença de Jesus, ou à sua presença, como está no texto, uma mulher surpreendida em adultério, ou flagrante adultério, como dirá o texto, fazendo-a ficar em pé, ou de pé, no meio de todos. Então, era interessante aqui, que quando acontecia, historiadores, né, que têm acesso aos documentos da época, do primeiro século ali, eles dizem que era muito difícil ter um caso de apedrejamento público de adúlteros. Era muito difícil isso acontecer em Jerusalém. E quando acontecia, isso nunca acontecia dentro da cidade. Sempre se apedrejava o criminoso que havia quebrado a lei de Moisés fora da cidade.
Então você já vê que no início do texto aqui já tem alguma coisa que não está batendo bem com a intenção da justiça daquele caso. A ideia, como vai dizer o texto, é mais expor Jesus do que realmente fazer justiça quanto àquele caso. Primeiro porque não era comum apedrejar-se dentro de Jerusalém. Lembra que as penas de morte eram executadas fora de Jerusalém. Jesus fora morto fora de Jerusalém. Por quê? Porque a ideia da cidade santa. Nenhum maldito deve morrer dentro da cidade. Sempre fora dela. Com a ideia de não manchar, não corromper a cidade. Essa é a ideia. E aí então levava-se para fora da cidade. E aqui eles estão levando para dentro do ambiente do templo, do pátio do templo. Então a ideia não é muito bem fazer justiça ou executar aquela mulher, mas expor Jesus, como nós veremos aqui. Então veja só, eles colocando a mulher ali de pé no meio de todos, disseram a Jesus, aí eles vão falar com Jesus. E eles começam chamando Jesus de mestre. Meus irmãos, isso aqui é uma bajulação, né? Porque no coração, eles não reconheciam Jesus como mestre. Eles estão bajulando Jesus, estão agindo de maneira hipócrita. Tanto que o texto diz no versículo 6, olha só o que o versículo 6 diz. Isto eles diziam a ele, tentando. A intenção era má, para terem de que o acusar. Então veja como aqueles homens eram capazes de uma bajulação interesseira. De fazerem elogios quando, de fato, tinham no coração a intenção, Jonatas e Carol, e Caio e Hugo, o contrário de honrar a pessoa, mas apanhar-lhe em alguma falta. Então, meus irmãos, que Deus sonde os nossos corações. Será que nós somos assim também? Será que nós agimos da mesma forma, com bajulação mentirosa? Por exemplo, às vezes nós temos algum problema com o nosso irmão, alguma dificuldade com o nosso irmão, mas nós não falamos com ele. Quando encontramos com ele, bajulamos, fingimos que está tudo bem, sorrimos. Mas chega em casa, nós maltratamos aquele irmão. Nós falamos mal dele. Mas quando estamos com ele, está tudo bem. É isso que está acontecendo aqui no texto. Mestre. Mas a intenção deles era má. Eles queriam apanhar Jesus de alguma falta. Que isso não se encontre em nós, irmãos. Se há alguma indisposição entre nós, resolvamos como a Bíblia diz. Vá procurar o seu irmão. Fale com ele. Olha, algo que você me fez, eu tive com injusto. Me ajude a entender. Por que você fez isso? Por que você agiu assim? Seja verdadeiro com seu irmão. Não haja contrário a isso. Ok? A Bíblia está nos ajudando aqui. Mais uma vez. Então, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Aí fazem a pergunta, tu, pois, que dizes? Irmãos, aqui já há outro problema aqui que mostra que a intenção desses homens, como deixa claro o versículo 6, não era fazer justiça. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, adultério não é um pecado que se comete sozinho. Ninguém adultera sozinho. Então, onde está o homem? Se aquela mulher, como esses mesmos homens, escribas e fariseus, dizem que ela foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, o homem também fora. Porque se ela foi apanhada no ato do adultério, tinha alguém com ela. Onde está o homem? Havia ele corrido, com medo da punição, e deixado a mulher sozinha? Era alguém importante aquele homem? Poderia ser alguém importante, que eles não queriam trazer à tona quem era? E ainda mais, seria algum dentre eles? Por isso ninguém fala do homem. E esta mulher foi apanhada em flagrante adultério? Sim. Mas e o homem? Então já havia um erro no processo. O processo aqui, judicial, já começava com erro. Onde está o homem? Irmãos, a lei de Moisés que eles citam aqui, eles dizem, a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. É verdade, mas olha o que a lei de Moisés diz literalmente. Diz assim em Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo... Então a outra pergunta é, esta mulher aqui era casada? Ou era
uma solteira que praticava um tipo de crime, obviamente, mas era casada porque a lei se referia a mulheres que possuíam um marido, ou um marido que possuía uma mulher. Olha só o que a lei diz. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ou seja, a mulher casada, será morto o adúltero e a mulher. E a adúltera. Os dois. Não um só, os dois. E aí diz mais Deuteronômio 22, 22. Se o homem for achado deitado com a mulher que tem marido, novamente, que tem... Veja, irmãos, não quer dizer que a mulher solteira, não casada, poderia viver de maneira imoral. Não é isso. É que a lei era específica, esse castigo da apedrejamento era específico para mulheres casadas, que se deitavam com outro homem, com um adúltero. Então, esse é o ponto. Se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, que já é um problema no processo. Porque só tem a mulher ali ele diz, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Veja como Deus odeia o adultério, né? Deus odeia o adultério. Tanto que quem deu esta lei aqui, a Moisés, foi Deus. Ele odeia o adultério. E a vingança contra o adúltero será terrível. O Senhor disse que não poupará o adúltero no dia da vingança. Ele não será poupado. Então, adultério é pecado seríssimo que o Senhor Jesus denunciou por meio do seu Espírito quando falou aos profetas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento também. Então, veja só aqui. Mas voltemos aqui ao ponto. Esse processo estava prejudicado. Porque o homem não está ali. E a lei dizia, serão mortos os ambos. Se ela, novamente digo, irmãos, se ela foi apanhada em flagrante adultério, onde está o homem que adulterava com ela? Mas o texto do Evangelho de João, que aqui está, deixa claro que a intenção deles não era fazer justiça. O que já nos aparenta aqui pelo que falamos aqui, pelas falhas do processo. Eles faziam o que faziam, não pela justiça, mas tentando acusar Jesus de algo. Olha só o versículo número 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Irmãos, pode nos passar desapercebido aqui, mas havia entre aspas, uma pegadinha, né? Algo que eles queriam armar, uma arapuca para Jesus, que dependendo da resposta dele, seria motivo de acusação. Ele seria motivo de ter quebrado ou uma lei ou outra. Vamos lá deixar claro isso. Se Jesus respondesse imediatamente o seguinte, na lei de Moisés mandou apedrejar, vocês apanharam ela em adultério, o que Jesus reconhece, né? Que ela era adúltera mesmo, ele diz assim, no final, vai e não peques mais. Então quer dizer que ela estava pecando. Então ela era a mesma adúltera. Tanto que Jesus não repreende nenhum homem dizendo assim, quem disse que ela era adúltera? Vocês estão mentindo. Não, ela era adúltera. Ela foi apanhada de fato em flagrante adultério. Só que o ponto é o seguinte, Jesus vai e diz assim, vamos supor que ele respondesse prontamente, a lei de Moisés diz o quê? Apedrejá-la? Então apedrejem, vamos apedrejá-la agora. Então ele assumiria um papel de juiz, uma posição de juiz entre o povo que ele não tinha. Embora era o Deus encarnado, ele não era um juiz do povo, ele não era uma autoridade do povo. Lembra que ele reconhece isso quando Herodes está diante de dele, melhor, Pilatos está diante de dele julgando, e Pilatos diz assim, não sabes que eu tenho poder para te condenar e também, Vitória, para te livrar? Aí Jesus diz, de fato você tem poder sobre mim. Ou seja, Jesus reconhece que Pilatos é uma autoridade maior do que ele. Ali, no contexto, na sua encarnação, embora Jesus seja o Deus sobre tudo e sobre todos, mas ali, como homem, ele não é uma autoridade do povo, certo? Ele é um Messias, mas não uma autoridade civil. Então, a ideia é que Jesus reconhece, você tem autoridade sobre mim, mas do céu te foi dada, mas você tem. Então, Jesus não era um juiz do povo. Ele não poderia mandar ou dar ordens de execução àquela mulher. Primeiro, porque o processo está prejudicado, como nós vimos. Segundo, que ele não tem essa função. Ele não é uma autoridade civil do povo. E se ele fizesse, o que aconteceria? Os escribas e fariseus o denunciariam aos romanos. Por quê? Nós sabemos que nessa época os romanos são, de fato, os governantes da Judéia. E não só da Judéia, mas também da Judéia. E nenhuma pena capital poderia ser realizada sem o aval dos romanos. Vocês se lembram que quando eles quiseram crucificar André e Paula a Jesus, eles foram até Pilatos. Pilatos tinha que dar o aval. O procurador romano tinha que falar. Então, olha, podem crucificá-lo. Porque eles não poderiam fazer nada disso sem o aval de Roma. Então, se Jesus dissesse, apedrejem-na. Então, eles dizem, então você está contra Roma. Porque você não tem autoridade para fazer isso. Então, vamos denunciar a Roma, que você tomou a autoridade nas suas mãos e não te foi dada. E aí Jesus
seria tido por um rebelde, alguém que estava fazendo um levante, tomando autoridade de Roma. Mas vamos pensar do outro lado. E se Jesus dissesse, não apedrejem a mulher? Então ele estaria contra Moisés. Porque Moisés tinha dito que a adúltera tinha que ser apedrejada. Então eles queriam apanhar Jesus. Ou contra Roma, ou contra Moisés. E Jesus, que é a própria sabedoria, vai respondê-los com toda a sua sabedoria. Olha só o versículo de número 6, a metade dele é para o final. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. É o que vai dizer no versículo 8 também. Depois de respondê-lo, vai dizer, e tornando-se a inclinar, continua a escrever no chão. Esse aqui tem teólogos que se debruçam aqui para ter noção, ou imaginar, ou supor o que Jesus escrevia. Meus irmãos, se não está dizendo aqui o que ele escrevia, que não é importante saber. Senão, o autor do texto diria, olha, ele escrevia tal coisa. Mas alguns teólogos têm sugerido uma ligação com este ato com uma palavra do profeta Jeremias. Olha o que diz Jeremias. Ó, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17, 13. Todos os que me abandonam, dos que se levantam contra mim, terão seu nome escrito no chão. Alguns teólogos supõem, imaginam, e aqui a gente tem que ter cuidado porque o texto não diz, mas se valendo de Jeremias, é que o Senhor Jesus escreve o nome daqueles homens que acusavam a mulher, porque eles também tinham pecado. Lembra que Jesus vai dizer, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles, reconhecendo que eram pecadores, se vão. Então a ideia é de que Jesus escreveu o nome deles. É possível isso, visto o texto de Jeremias. Os que abandonam o Senhor terão seu nome escritos no chão. É possível, mas nós não sabemos, nós não podemos afirmar. Versículo 7. Jesus então escrevia na terra com o dedo, e como se insistisse na pergunta, ou seja, o que dizes? Apedrejamos a mulher ou não? Dize-nos, o que é para fazer? Como insistissem na pergunta, versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus, sabiamente, como a própria sabedoria, ele é a sabedoria encarnada, ratifica a lei, dizendo que eles o fizessem. Então, a ideia de Jesus a ideia é a seguinte, Jesus está dizendo assim para eles, Ana, Emily, Jonatas, Eucilene, Marcelo, olha, ela quebrou a lei. Então a lei diz o quê? Para apedrejar? Então vocês dizem que ela quebrou, apedrejem, né? Vocês façam isso. Porque vocês são as testemunhas. Olha o que dizia a lei. A mão das testemunhas, Deuteronômio 13, a tua mão será a primeira contra o que pecou, para o matar. E depois a mão de todo o povo. Apedreja-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da casa da servidão. Deuteronômio 17, 7. A mão das testemunhas, então quem eram as testemunhas? Os fariseus e escribas, eles que tinham apanhado a mulher, Filipe, Nathalie, e Júlia e Isabelle. Eles que tinham apanhado a mulher, Clara, em adultério flagrante. Então, eles é que deveriam apedrejá-la primeiro. Como a lei dizia, olha a lei. A mão das testemunhas será a primeira contra o pecador, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal de ti. Então, Jesus usa a lei. Ele não diz, essa mulher não merece a punição da lei. Ela merece. Há um problema entre vocês de onde está o homem. Mas é fato que a lei diz que o adúltero deve morrer. Mas as testemunhas devem ser os primeiros. Então, se vocês não tiverem pecado, se vocês estiverem resolvido o pecado de vocês para julgar os outros, então tira a primeira pedra. Então veja, Jesus não foi a favor do adultério só porque disse que, sabendo que aqueles homens eram pecadores, que sabia que ninguém ia apedrejá-la. Não é isso. Ele está dizendo assim, se vocês se veem como santos e são tão ávidos a julgar os outros, então executem a mulher. É como se Jesus estivesse dizendo, o que a Bíblia diz, mas lembre-se que à medida que vocês julgam, vocês serão julgados também. É a mesma medida.
Então quem não tem pecado? Vocês estão tão ávidos para condená-la? Tira a primeira pedra. Então ele não nega que é lei. Ele não nega. Disseram, vocês estão prontos, atirem. Mas ele quer antes que aqueles homens sondem a si mesmos e reconheçam seus pecados. Aqui, irmãos, não está em jogo a disciplina da igreja. Aqui, alguns podem achar que aqui a ideia é a seguinte: ninguém pode julgar a ninguém porque todo mundo tem pecado. Como Jesus disse, quem não tem pecado, julgue. Então, como todo mundo tem pecado, então ninguém julga. Porque se for para ter o juízo apenas, se não houver pecado ou pecadores entre nós, então não tem juízo, não tem disciplina, porque todos nós pecamos. O ponto não é esse. O ponto é o que Jesus diz em outro texto. Quando você ver um cisco no olho do teu irmão, tira a trave do teu. Essa é a ideia. E depois julgarás melhor o cisco no olho do irmão. Então o juízo, a disciplina tem que ser feita, mas não de maneira hipócrita. E o que seria um juízo de maneira hipócrita, irmãos? Quando eu estou condenando a outro e eu estou cheio de pecados. Esse é o juízo que aborrece a Deus. Esse é o juízo não segundo a verdade. O juízo segundo a verdade é quando eu julgo a mim primeiro. Quando eu resolvo os meus pecados. E então eu passo a julgar os dos outros, que devem ser julgados. Fique bem entendido isso, irmãos. É muito precioso isso aqui. Quando a disciplina da igreja é tão atacada, parece que é falta de amor. Jesus não está indo contra a disciplina. Até porque ele é aquele que disciplinará o mundo, lembra? Ele virá e julgará o mundo. Como é que ele pode ser contra a disciplina se ele será o disciplinador maior? Aquele que vai enviar os homens ao inferno, aquele que vai condená-los ao inferno, do qual Jesus falou tantas vezes. Então como é que ele pode ser contra a disciplina, irmãos? Se ele será o vingador, se ele aplicará a ira de Deus, o juízo final. E os seus apóstolos defenderam a disciplina eclesiástica. Paulo vai dizer, não há ninguém dentro da igreja que possa julgar essas coisas. Tal homem deitando com a mulher de seu pai, a madrasta, e ninguém há entre vós que se levante e julgue esse homem. Seja ele entregue a Satanás, seja ele excluído da igreja. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então a Bíblia é totalmente favorável à disciplina. Então não existe essa, irmãos, de pensarmos que Jesus está falando aqui que quem não tem pecado não pode julgar, então ninguém julga nada. Não é esse o ponto. O ponto é que Jesus conhecia o coração daqueles homens como conhece o nosso. E aqueles homens estavam cheios de pecado. Eles queriam apanhar Jesus. Eles não estavam ali pela justiça. Eles odiavam a Jesus. Então ele disse, se vocês não têm pecado, eu sei que vocês têm, então vocês atirem a primeira pedra. Ele quer que aqueles homens sondassem a si primeiros. O que acaba acontecendo? Olha o versículo de número 9. Vamos ver juntos? Mas ouvindo eles essa resposta e acusados, foram se retirando um forno, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus. A palavra de Cristo é poderosa para perscrutar o coração dos homens. Aqui diz o texto que eles, ouvindo a resposta de Cristo, foram acusados pela própria consciência e foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqueles homens, então, meus irmãos, demonstraram um estado terrível, pois ao terem a consciência ferida pela palavra, isso aqui é importante, veja, a consciência os feriu, mas veja o movimento deles no texto, eles se retiram, eles não deveriam se retirar, isso aqui é importante, eles não deveriam se retirar, o que eles deveriam fazer? Ir a Cristo e confessar seus pecados e pedir arrependimento que ele os concederia. Então veja, a consciência é uma bênção, mas ela não salva. A consciência é um dom de Deus. É aquela lei gravada da qual Paulo fala em Romanos 2, a lei gravada no coração de todo homem. Todo homem sabe quando está pecando. Esse homem pode não ser crente, pode não estar nos cultos aos domingos, pode nem sequer pegar na Bíblia durante a semana, mas há algo nele que quando ele faz o que é errado, ele sabe que está fazendo. É por isso que em todas as culturas, majoritariamente nas culturas, o crime o roubo, melhor dizendo, o furto é crime. E tem culturas, até mesmo entre tribos, por exemplo, que não se conhecem o evangelho, já se foi testemunhado que quando havia um roubo, aquela pessoa era de fato condenada. Por quê? Quem os ensinou que roubar é pecado? Que fazer mal a alguém em defesa é pecado?
A lei que Deus gravou no coração do homem, como Paulo diz. Essa é chamada consciência. Nós sabemos quando estamos pecando. Mas veja, a consciência, embora seja uma arma poderosa para nos levar a Cristo, ela não salva. Tanto que ela pode ser calada. Você pode resistir à consciência. Você pode fazê-la calar. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar que eu estou errado. Eu não quero pensar que isso é pecado. E a consciência pode, por um momento, se calar. Ela pode ser cauterizada, ferida e cauterizada, a ponto de não ter tanta força mais. Os homens podem fazer isso com ela. Mas ainda assim, ela é uma dádiva de Deus. Ela está nos avisando, olha, algo que nós estamos fazendo é errado, nós devíamos parar. Esses homens, eles foram tocados pela consciência, mas não pelo Espírito. Por isso que eu digo, a consciência é importante, mas não salva. Tem pessoas que acham que só porque tem uma consciência sensível, elas pertencem a Deus, elas vão para o céu. Porque aquela pessoa que peca e sente que pecou, fica triste, mas volta a pecar. Aí sente que pecou, fica triste, volta a pecar. Sente que pecou. Se eu e você fazemos isso, nós não vamos para o céu. Nós vamos entender que precisamos de mais. Vamos chegar aqui no texto que vai mostrar que arrependimento é mais do que uma consciência ferida. Consciência não pode salvar. Ela é uma arma poderosa que ajuda na salvação, que Deus pode usar, mas ela em si não salva. Porque se fosse assim, todo homem criado com consciência seria um homem salvo. E todo homem é criado com consciência. E nem todos são salvos. Nem todos se arrependem, porque calam a consciência. Então aqueles homens fazem um movimento que os denuncia. Eles são acusados pela palavra de que têm pecado. Ao invés de ficarem e se arrependerem, eles se vão. Então, eles começaram bem, mas terminaram mal. Eles começaram bem porque perceberam que eram pecadores, mas terminaram mal porque se apartaram de Cristo. Então não adianta, irmãos, nós vimos aqui na igreja, aplicando isso para nós, não adianta você ouvir, e eu também, ouvir a palavra e ter a consciência pesada, e ver que realmente a gente tem que mudar de vida e tal, e nunca mudar. Isso não adianta em nada. Não te salvará esse tipo de comportamento. Os fariseus e escribas fizeram isso. Eles odiavam a Jesus. Mas naquele momento eles tiveram a consciência ferida. Eles perceberam que estava pecado, mas não fizeram nada mais do que ir embora. Quando deviam ficar, confessar, se arrepender e entregar-se a Jesus. Ok? Eu queria falar um pouco mais sobre a consciência aqui. O texto nos fala do poder da consciência. Como nós falamos, a consciência é uma das coisas mais importantes que o homem interior possui pela criação de Deus, e Deus deu a consciência ao homem quando o criou. Ela não salva, como nós falamos, mas ela é um poderoso instrumento de Deus para levar o homem a Cristo. Portanto, irmãos, feliz é a pessoa que não abafa a sua consciência, mas se esforça para conservá-la sensível. Mas ainda mais feliz é o homem que ora a Deus para que a sua consciência seja iluminada pelo Espírito Santo e lavada pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo é impressionante você fazer uma pesquisa. Vai esses aplicativos, não é agora não, irmãos. Depois você chegar em casa, vá aos aplicativos da Bíblia e faça a pesquisa da palavra consciência. E veja como Paulo, o apóstolo, trabalha muito com a ideia de consciência. Como ele está sempre dizendo assim, eu, diante de Deus, tenho a consciência tranquila. Eu sirvo a Deus segundo a consciência pura. É impressionante como Paulo dá valor, e a Bíblia, Paulo é inspirado a escrever na Bíblia, a palavra de Deus, como a consciência é valorizada pelos santos, ou deveria ser. Olha, bem-aventurado o homem que diz como Paulo, olha o que Paulo diz. Porque, olha só o que ele diz, acerca da consciência. Porque nossa glória é esta. A nossa glória é esta. Qual? O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus temos vivido no mundo. A nossa glória é esta. Qual, Paulo? Qual glória? Que eu, diante de Deus, tenho uma consciência sincera. Eu só me arrependo dos pecados. Eu sei quem eu sou. E eu busco ao Senhor. E assim eu tenho vivido no mundo. Feliz é o ministro do Evangelho, o pastor, que prega aos outros exigindo, mas antes exige dele. Porque vocês são instruídos aqui. E vocês são advertidos.
Mas se quem adverte não se adverte a si mesmo, ele é condenável diante de Deus. Lembra de Romanos 2? Paulo vai dizer: tu que ensinas a lei, não ensinas a ti mesmo. Tu que dizes não se deve roubar, roubas. O nome de Deus é blasfemado por tua causa. Então nós que ensinamos, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, nós aqui oficiais da igreja, nós seremos muito mais cobrados, porque nós somos autoridades do povo. Nós instruímos com o nosso testemunho que falamos. Nós seremos cobrados. Irmãos, Tiago diz assim: não queiram muito de vós serem mestres, serem autoridade, porque muito de vós será cobrado. Isso não é motivo de nós fugirmos desse ofício abençoado, mas é motivo sim de nos entregarmos a Deus e pedirmos a Ele: Senhor, que o sirvamos com a consciência pura, sincera. Eu não quero parar de servir ao Senhor. O caminho não é fazer como os fariseus, irem embora. Já que não pode servir sem consciência pesada, deixa eu ir embora, porque eu não quero me livrar da minha consciência pesada, então eu me livro do serviço. Não! Eu quero servir. Eu fui salvo para servir. Senhor, me ajuda a ter uma consciência pura como líder. Me ajuda, antes de exortar os meus irmãos, exortar a mim mesmo. O pai e a mãe também, a mesma coisa. Exigem dos seus filhos santidade quando eles mesmos não praticam. Que consciência, como pode dormir em paz um pai e uma mãe que exige tanto dos seus filhos e não exigem de si mesmos? Um professor que incute na mente dos rapazes e das moças seus deveres morais, mas não se obriga a eles. Portanto, irmãos, nós sejamos atentos a essas coisas e oremos ao Senhor: Senhor, dá-nos a graça de uma consciência sincera, uma consciência que é instruída e depois passa a instruir, que é exigida e depois passa a exigir. Nós somos muito prontos a exigir dos outros, todos nós aqui, porque essa é a nossa inclinação, infelizmente, do nosso velho homem, que sim, está sendo vencido pelo poder do Espírito Santo, mas ainda habita em nós, este velho homem, que muitas vezes quer se levantar. Nós ainda somos muito inclinados a exigir muito dos outros e pouco de nós. E deveríamos ser o contrário: pouco dos outros e mais de nós. Sermos rígidos conosco, duros conosco, pacientes com os outros. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O texto termina dizendo assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, alguns olham para esse texto e dizem que o Senhor Jesus Cristo, como a gente falou antes, não deu importância ao adultério. Olha, ninguém te condenou? Então vai embora, pode ir. Não, ele não diz isso. Toda passagem mostra e prova que é o contrário disso. Em toda a Bíblia, ninguém falou tão severamente contra a quebra do 7º mandamento, não adulterarás, como o nosso divino Senhor. Ele mesmo ensinou este mandamento. Ele mesmo disse: Deus vos criou homem e mulher. Então, o que criou o Senhor, o que juntou o Senhor, não separe o homem. O adultério é uma forma de tentativa de separação. Foi ele que mais vigorosamente falou sobre a santidade do relacionamento conjugal. Diz lá que o adúltero não deve se casar de novo, aquele que deixou sua mulher por adultério. Não deve se casar. Então ele mostra a santidade do casamento. Ele falou contra o adultério. Em tudo que foi relatado nessa passagem diante de nós, nada encontramos que seja incoerente com o restante dos ensinamentos de Cristo contra o adultério e a favor da santidade. Aqui, como nós falamos, Cristo apenas evitou usurpar o ofício de juiz civil e pronunciar condenação sobre a mulher culpada, apenas para satisfazer os inimigos de Cristo, aqueles homens que o odiavam. Cristo não ia agir conforme a vontade dos homens. Ele é justo e perdoador. Mas ele diz aqui: tampouco eu te condeno. Mas olha o que ele diz mais. Não fica só nisso. E aqui vem o cerne. Vai
e não peques mais. A maneira que isso está no grego, no texto grego, traz mais do que a gente pode ver aqui na nossa tradução de português. A ideia é, vai e abandone a sua vida de pecado. A ideia de não peques mais aqui é a ideia de que ela vivia em constante pecado. Não era a primeira vez que ela adulterava. E a maneira que o verbo é colocado aqui, a ordem é colocada aqui, é a ideia de que, olha, você deve abandonar essa vida de adultério. Você está vivendo assim. Não faça mais isso. Irmãos, eu termino trazendo uma aplicação que eu creio ser importantíssima, irmãos, como a Bíblia de fato estabelece. O texto agora, no final, nos fala sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Alguns olham para esse texto e dizem assim, aqui não fala sobre arrependimento. Claro que fala, irmãos. Porque a natureza do verdadeiro arrependimento é não pecar mais. Deixa eu lhes falar. Quando nosso Senhor disse à mulher adúltera, nem tão pouco eu te condeno, despediu-a com as solenes palavras, vai e não peques mais. Ele não disse apenas, vá para casa, se arrependa e fique tranquila lá. Não. Ele mostrou àquela mulher a principal coisa que o seu caso exigia. A necessidade de abandonar-se imediatamente o seu pecado. Vai, não peques mais. O arrependimento, irmãos, consiste em abandono de pecado. Essa é a essência dele. O arrependimento que consiste apenas em sentimentos. Eu estou triste. Judas Iscariotes teve um sentimento de tristeza. A Bíblia diz que ele teve remorso e ficou muito mal. Mas ele não abandonou o seu pecado. Ele foi se enforcar, ele combateu o pecado com outro pecado. Ele não foi a Cristo. Sentimentos ruins não são arrependimento. Nós achamos que são, porque eu me senti mal, porque eu não devia estar fazendo isso, eu fiz de novo, como eu me sinto mal, e faz uma oração e volta ao pecado. Aí depois vai de novo, como eu me sinto mal. Isso não é arrependimento, irmãos. O arrependimento que consiste apenas em sentimentos, confissão verbal, desejos, esperança, isso tudo é indigno aos olhos de Deus. Esse arrependimento de, eu espero que um dia eu pare de fazer isso. Se Deus quiser um dia eu vou parar. E nunca pare, isso não é arrependimento. Isso é desejo vão, falso, enganoso. Atos constituem a essência do arrependimento para a salvação. Atos. Até que um homem cesse de fazer o mal e abandone os seus pecados, não terá se arrependido. Imagine que seu marido lhe tenha dirigido a palavra de maneira ríspida e grosseira. Ou a sua esposa. E depois ela diz, ou ele diz, olha, desculpa, eu me exaltei, eu estava nervoso. Me perdoa, estou arrependido. Aí você o perdoa. Aí no dia seguinte ele faz a mesma coisa. Aí ele pede perdão. Aí no outro dia ele faz a mesma coisa. Aí ele pede perdão. Ou uma esposa e um marido que adultera com outra pessoa e pede perdão e depois faz de novo e faz de novo. Você acha que teve arrependido? Você sabe que não teve. Você não trata ele, nem o vê como arrependido. Por quê? Porque ele sempre está fazendo a mesma coisa. Não é assim, Heloísa? Não é assim, João Felipe? Não é assim, Josete? Não é assim, Ana? Cássio? Não, você não se arrependeu. Porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Irmãos, uma vida santa não é uma vida sem pecado. Todos nós pecamos aqui. Uma vida santa é tendo pecado, arrepender-se verdadeiramente para nunca mais fazer. Essa é uma vida santa. Não se engane. Sentimentos ruins, desejo, esperança que um dia mude, isso não é arrependimento. Arrependimento é abandonar o pecado imediatamente. E Deus dá graça àqueles que o buscam sinceramente para que isso aconteça. O buscam através de lágrimas. Deus os ouvirá e os dará vitória contra o pecado. Mas a busca tem que ser sincera, de uma consciência sincera, que realmente quer se livrar do mal, do pecado. Tainá, precisa ser sincera. Não se engane, minha irmã, nem eu nem você. Nem eu nem você. Que arrependimento é só sentimento ruins. É abandono do pecado. E Jesus disse àquela mulher, vá e não peques mais. Por isso, irmãos, não descansemos até que sejamos capazes de dizer ao nosso Senhor, Senhor, odeio o pecado,
não quero pecar mais. Me ajude a realizar o que desejo e começarmos a fazer. Começarmos a fugir e abandonar o pecado. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.